Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade essa semana à aula 6 de História, né? Em conformidade com a aula passada, dando seguimento ao Segundo Império Brasileiro, tá? Que, né, relembrando, iniciou lá em 1840, com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, né, aos 14 anos, e vai se prolongar até 1889, né, quando a gente vai ter a proclamação da República, e o Império Brasileiro, né, vai acabar caindo. A gente vai falar a respeito, né, de um produto que vai ganhar fama aí. Vai ser, né, a galinha dos ovos de ouro, né, do país. A gente vai ver que o café vai ser o grande responsável por alavancar a economia brasileira, né, e vai ser o maior produto exportado, né. Até hoje o café tem um grande apreço aí no mercado nacional e internacional. Só a respeito, né, de alguns aspectos históricos, né, o café ele começa a ganhar destaque na região sudeste, né, onde ficava a capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo, a partir ali do século finalzinho do século XVIII, né, virada do século XIX, que vai ter o grande destaque, né, mas a partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, né, por volta de 1760, o café já estava presente, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E no início de 1840 do segundo reinado, o café já tinha um grande destaque, já era o principal produto exportado no Brasil, tá? Então, fazendo um contexto histórico, né? Quando nós tivemos, né, a descoberta do Brasil, a gente vai ver que os portugueses, né, eles rondaram o país, né, buscaram possíveis riquezas, né, mas não acharam, né? A ideia era a busca por metais preciosos. E esses metais preciosos, né, eles não vão encontrar de imediato. A gente vai ver que no finalzinho do século XVII, né, que eles vão encontrar nas famosas Minas Gerais. De início, né, a gente tem toda a Mata Atlântica costeira ali, né. A gente vai ver o uso do pau-brasil, né, que era um produto que existia na Ásia, né, e principalmente durante a Idade Média, né, utilizavam-se muito do pigmento, né, da tinta, né, para pintar vários tipos de tecido. Então, inicialmente é o pau-brasil que vai ganhar destaque aqui no território brasileiro, né. Lembrando que hoje é uma árvore praticamente extinta, né, considerada extinta, perigo de extinção, né. Durante em todo o litoral ali, né, é praticamente impossível achar, né. Embora a gente tenha vários projetos arquitetônicos, né, que estabelecem, né, o uso dessas árvores, da preservação, da conservação, etc. Então, Portugal, né, através nós temos uma famosa carta, né, chamada Carta de Pero Vaz de Caminha, né, descreve minuciosamente alguns detalhes, né, do que encontraram, dos aspectos das coisas que viram, que observaram, né, relatando ao monarca português na época. Mas, efetivamente, né, a colonização do Brasil vai vir a partir de 1530 só, porque havia um receio que a França tomasse essa nova terra portuguesa, tá? E efetivamente as embarcações francesas, né, não estavam respeitando, né, o tratado de Tordesilhas, né, que evidenciava ali a divisão das terras, né, do Ocidente por Espanha e por Portugal. Então esse receio de perder as terras, né, gerou essa vinda para o Brasil e ocupação efetiva do território. A gente vai ver depois a divisão das famosas capitanias hereditárias, né, vamos ter a divisão para vários donatários que tinham o objetivo, tinham a missão de desenvolver determinada terra, né, porção de terra, e fazer essa terra se destacar de alguma forma. A gente vai ver que as capitanias que tiveram mais êxito nesse sentido, né, foram as do Nordeste, que tiveram o destaque, né, que tiveram a grande ousadia na produção do açúcar, né? As canas de açúcar vão ser produzidas na região nordestina e vão ganhar um destaque por muito tempo ali no Brasil. As capitanias que ficavam mais ao sul não tiveram tanto destaque nessa produção do açúcar, né? A capitania de São Vicente foi uma delas, tá? A gente vai ver essa transição, né? O foco principal econômico do Brasil vai deixar de ser o Nordeste, vai começar a vir para o Sudeste,
na virada ali da segunda metade, né, do século XVIII, né, 1760 ali, para o início do século XIX, ali tendo café, né? Lembrando que o café não é um produto exclusivamente, né, brasileiro, né? Ele é africano, é da região da Etiópia, e ele foi trazido ali para a região da Guiana Francesa, né? Por volta de 1760, por aí. Foi plantado ali na região de Belém, no norte do país, depois trazido para as mais diversas regiões do país, né? Então, a partir de 1760 já era presente vários cafezais, né? Mas 1840 que a gente vai ver a impulsão dessa produção cafeeira, né? 1840 o Dom Pedro I ele assume o trono e o café já é destaca ali, já é o líder, né, na exportação, líder em questão econômica brasileira. E como que esse café era produzido? A gente vai ver, né, que a mão de obra é uma mão de obra escrava, né? Todos os aspectos, né, trabalhistas ali eram os escravos, né, os responsáveis pela sua produção, né, desde o plantio até a colheita, né, os carros de boi, etc. Então, a mão de obra é exclusivamente, né, escrava. Até a questão do transporte, né, a gente viu no início, né, os carros de boi, né, com várias sacas de café, levados principalmente no Porto de Santos, né, que era a principal válvula de escape desse produto brasileiro, né. A partir de 1850 a gente vai ver a busca pela construção de um meio logístico, né, mais eficaz, mais prático, mais rápido. A gente vai ver então as primeiras ferrovias, né, serem construídas, lembrando que eram construídas, né, de modo para servir como válvulas de escape, né, desse produto. Então a produção todas levadas até o Porto de Santos, né, e escoadas ali mundo afora. Então a gente vai ver que essa questão cafeeira estava muito aliada ali com a parte da busca de modernização do país, né? A construção das ferrovias, interligando diversas regiões do país, né? Mas todas interligadas com essa produção, com essa questão econômica do café, tá? Dando uma olhada aqui na questão da apostila, né? Vocês podem fazer uma leitura mais atenta depois, lembrando que houve um certo atraso, né, na entrega das apostilas. Vocês fiquem despreocupados, tá? Se ainda não receberam, assim que receber, há tempo para responder principalmente as objetivas, tá? A respeito do assunto, né, que é a respeito do café brasileiro, né, há a possibilidade, né, de complementos por pesquisas, né, até mesmo livros que vocês possuam. A gente só tem um segmento, uma orientação pela apostila, porque dá uma diretriz, né, cronológica e histórica pra gente aqui, tá? Então, se não receberam ainda a apostila, tá? Façam as pesquisas, assim que receber a apostila, vocês podem fazer as atividades específicas, né, que são as objetivas. Lembrando que toda semana nós temos, né, como eu disse, né, na aula passada, nesse segundo bimestre, uma espécie de diário de bordo, né? Toda semana eu gostaria que vocês fizessem anotações pessoais a respeito do entendimento de vocês, até para facilitar e para organizar os registros que vocês possuem, tá? Então, dando continuidade aqui, né, nós vamos ver a nossa região aqui do Vale do Paraíba se destacando muito, né, nessa produção cafeeira. E até 1870, mais ou menos, né, o Vale do Paraíba vai ser muito famoso, né? A gente vai ter grandes nomes, né, e grandes fazendas, enormes fazendas nessa produção do café. Inclusive, né, eu já visitei, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Vale Histórico, região de Bananal, ali Areia, Silveira, São José do Barreiro. Aquela região foi muito rica, muito produtiva nesse sentido do café, né? Inclusive visitei, né, algumas fazendas famosas, né? A fazenda da Boa Vista, a fazenda Coqueiros, né? Teve outra fazenda que eu visitei, não vou me lembrar. Nós temos ali o comendador Valim, né? Que foi um dos caras mais ricos, né? No Segundo Império, um dos caras mais ricos do Brasil, né? Ele chegou a emprestar dinheiro, né, para o Dom Pedro II, tão rico que era, inclusive chegou a cunhar, né, a fabricar a própria moeda na cidade de Bananal, né? E foi um dos caras, né, de onde vem essa riqueza?
principalmente, né, pela questão cafeeira, né, e era um dos donos de escravos, né, um dos maiores donos de escravos do Brasil, né. Para a gente ter uma ideia, né, cada escravo equivalia a cerca de 27 mil reais por aí, né. Então, essa região muito rica, né, uma história muito bacana, né. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir atrás para passear, né, depois que a gente passar por toda essa pandemia. É um destino muito bacana também, tá? Então o Vale do Paraíba vai ganhar um destaque muito bacana, só que as formas, né, de produção cafeeira eram muito rudimentares, né? Depois que passava a parte da colheita, havia a queimada, né, do solo para fazer a limpeza para plantio novamente, né? Só que ao longo do tempo, né, o solo acabava perdendo seus nutrientes e acabava empobrecendo. Então, a partir de 1870, a gente vai ver que toda essa região do Vale do Paraíba vai começar a declinar. A gente vai ter muitos grandes fazendeiros, né, indo à falência, e o café, a produção vai diminuir muito, né, nessa região do Vale do Paraíba. Aí que a gente vai ter meio que uma substituição, né? Eles vão migrar, né? Então vai sair da região ali do Vale do Paraíba e vão indo ali para a região, né, de Campinas, Limeira, até a região de São José do Rio Preto, né? Então a gente vai ver que lá da parte leste do Brasil vem para a parte oeste, né? Principalmente pela riqueza de nutrientes da terra, né? E não apenas na parte oeste do estado brasileiro, como no norte do Paraná. Também vai ter um destaque muito grande do café, né? Principalmente pelas características da terra que tinha lá, né? A chamada terra roxa, né? Que é aquela terra avermelhada, né? Bem mais nutritiva, né? E possibilitava um desenvolvimento muito melhor do café. Aqui no livro a gente tem um outro tipo de curiosidade também, né? Que a primeira ferrovia brasileira, né, foi inaugurada lá em 1854. Desculpa. 1854, né, pelo Irineu Evangelista de Souza, né? Quem que é esse cara aí que a gente não conhece, o nome esquisito? O famoso Visconde de Mauá, né? O Barão de Mauá, né? Que foi um dos grandes empreendedores, né? Um dos caras mais ricos, né, que o Brasil já teve, né? Como empreendedor, né, ele faliu algumas vezes, mas deu a volta por cima e conseguiu empreender um grande número de negócios, né? Então ele, o grande, né, o Visconde aqui, o Barão de Mauá, né? Ele foi o primeiro a construir a ferrovia brasileira, né? A construir a primeira ferrovia brasileira, né? E na região do Paraná também, né, de acordo com o livro aqui, nós temos cidades importantes, né, que ganharam destaque, surgiram através desse contexto cafeeiro, né? A gente tem ali a cidade de Maringá, a cidade de Londrina, né, que surgiram ali no contexto até a década de 1940, né? São exemplos de destaque nesse sentido, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda, né, ao Segundo Império, falando especificamente da escravidão, né, e do processo escravocrata de abolição, tá? Então as leis que surgiram, que foram surgindo, né, para extinguir a escravidão no Brasil, a questão da lei do fim do tráfico negreiro, né? Lembrando que o Brasil nunca teve um plano B, né, para substituir essa mão de obra escrava, né? A forma como foi a abolição, né, foi uma forma muito abrupta, né, muito de uma hora para outra, né, sem um plano B, sem um outro projeto para ser estabelecido. Inclusive, né, tudo aliado à questão do fim do Império também, né. Então, a partir da aula que vem, nós vamos dar essa sequência, tá? Vou deixar lá na descrição os exercícios, né, específicos para serem feitos e as orientações, tá bom? No mais, então, um grande abraço para vocês, então. A gente se vê em breve. E espero que logo, logo tudo isso passe, né? Estejamos juntos aí, aprendendo juntos, né? Dialogando e, sobretudo, né, aprendendo de forma mais divertida, né? Com diálogo, com animação, né? É isso então, tá? Grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus.